Você já se pegou aceitando atitudes que machucam só pra você não ficar sozinho? Ou então aquela sensação de que não importa o que você fizesse ou o quanto você se esforçasse, nunca era o suficiente pra alguém te amar de verdade. Hoje nesse vídeo eu quero te ajudar a como você pode resgatar o seu valor e fortalecer a sua autoestima, além de também reconhecer e saber dizer não para os seus limites. Isso tudo é para que você aprenda a parar de aceitar menos do que você sabe que merece. Me conta nos comentários, você já se sentiu diminuído ou de alguma forma sem valor em algum relacionamento? Se sim, esse vídeo é para você. E eu quero começar te explicando como é que funciona a autoestima. Qual é o conceito da autoestima? Ela nada mais é do que a lente que você usa para olhar você mesma. Então, quando a sua autoestima tá baixa, você costuma superestimar muito as suas fraquezas, então você coloca muitos defeitos lá no topo, sempre dando muito valor para eles, e você subestima as suas qualidades, então você deixa de olhar para quais são as suas habilidades, as suas qualidades, os seus pontos fortes. Então, quando a sua autoestima tá baixa, você se sente muito inadequada e tenta o tempo inteiro encontrar uma validação externa, ou seja, você tenta encontrar validação nas outras pessoas e no que elas acham sobre você. Vou te passar também alguns sinais de que podem indicar que a sua autoestima está baixa. O primeiro deles é que você evita expressar quais são as suas necessidades. O segundo, você se sente muito culpada toda vez que você tem que dizer não para alguma coisa. O terceiro, você aceita com muita frequência comportamentos que ultrapassam os seus limites. E o quarto é que você busca o tempo inteiro uma confirmação ou uma aprovação das outras pessoas. A autoconfiança, que é um dos pilares quando a gente diz sobre a autoestima, ela não vem de frases motivacionais como você é muito linda, você é capaz. Embora se autoafirmar seja importante, não é exatamente sobre isso que a gente fala quando a gente diz de autoestima. A autoconfiança ela é construída através do autoconceito, o seu autoconhecimento. Então, quanto mais você descobre sobre você mesmo, quanto mais você se conhece, e aqui abre um parênteses, a terapia te ajuda muito nisso, quanto mais você conhece sobre si, mais fortalecida você consegue tornar a sua autoestima. Saber se observar, saber se colocar numa posição de crítica e de aprendizado é o que faz você crescer. Eu vou te trazer 2 exemplos para você entender um pouquinho dessa questão que eu tô falando da autoestima. Vou te dar um exemplo, o exemplo da Ana. Ela se sentia o tempo inteiro sobrecarregada, porque ela tentava sempre agradar o outro. E ela aceitava comportamentos, enfim, as famosas migalhas que a gente chama. Isso fazia com que ela se sentisse frustrada, triste, com raiva, porque ela sabia que não estava recebendo aquilo que ela merecia. Talvez você se sinta um pouco com a Ana nesse exemplo, achando que dizer não é de alguma forma um desrespeito com o outro, ou que você não tinha uma confiança suficiente para estabelecer os seus limites. É importante você saber que praticar dizer alguns nãos com firmeza não significa desrespeito. Saber dizer não reforça que você não precisa se anular, você não tem que se deixar de lado para ser valorizado. E às vezes você, inclusive, só vai ser valorizado pela outra pessoa quando você souber dizer não e estabelecer os seus limites. Vou te dar um segundo exemplo, que é o exemplo do Lucas. O Lucas, ele nunca dizia não, sempre para tentar evitar alguns conflitos, e ele acreditava que o amor exige constante sacrifício. Ele acreditava que se de alguma forma ele discordasse, ele seria rejeitado ou mal visto pelas outras pessoas, e por isso ele sempre abaixava a cabeça. Esse exemplo do Lucas, ele te serve de lição para você entender que dizer um não ou estabelecer ali os seus limites não é o mesmo que ser rejeitado. E mesmo que de alguma forma a pessoa não concorde com os seus limites, isso está dizendo sobre elas. Não quer dizer que você tem que abrir mão dos seus próprios limites porque outra pessoa não está gostando deles. Vou te dar um exemplo. Você pode dizer para o seu parceiro: olha, eu te amo, mas essa atitude me machuca. Eu não gosto quando você se comporta dessa maneira. A gente não tá falando aqui sobre rejeição, nem sobre se sentir rejeitado, nem sobre rejeitar o outro, mas sobre deixar muito claro uma limitação, algo que é importante para você, uma necessidade sua. A forma que você enxerga a você mesmo, ou seja, a sua autoestima, ela interfere muito nos relacionamentos. Então, como eu disse, quando essa autoestima ela tá muito baixa, você
acaba deixando que as pessoas ultrapassem os seus limites, você procura constantemente validação das outras pessoas e você não sabe dizer não. Nem sempre é fácil, mas fortalecer a sua autoestima é trabalhar essas crenças que fazem com que você se olhe de uma forma diminuída, de uma forma inferior, sem valor, e aprender formas de expressar respeito por você mesmo. Eu vou fazer um checklist aqui com você e você pode fazer mentalmente ou pegar um papel e caneta para acompanhar. E aí você pensa nessa pergunta: será que eu tô recebendo menos do que eu preciso? Então aqui vai o checklist. Ele começa assim: sinto que as minhas necessidades não importam tanto quanto as dos outros. Eu evito dizer não para não causar conflito. Eu aceito desculpas repetidas das outras pessoas mesmo quando elas não apresentam mudança. Eu me culpo por sentir raiva ou tristeza. Eu preciso de muita validação externa. Eu me sobrecarrego para satisfazer as outras pessoas. Eu ignoro os meus sentimentos para poder agradar. E o último, eu sinto medo de dizer não e de impor os meus limites. Se você marcou 3 ou mais dessas opções, pode ser que você precise olhar para sua autoestima e começar a trabalhar para fortalecer ela. Você consegue perceber momentos em que você se deixou de lado em algum relacionamento porque de alguma forma a sua autoestima estava abalada? É normal e pode acontecer com qualquer um. E poder olhar para você de uma forma reflexiva e se conhecer é o melhor caminho para que você consiga fortalecer a sua autoestima. Tá tudo bem ter dificuldade de dizer não, de estabelecer os nossos limites. Às vezes a gente tem medo mesmo de ser rejeitado pelo outro, de não ser bem visto, de parecer mal educado. Mas é muito importante que você saiba dizer os seus nãos e estabelecer aquilo que passa dos limites, porque é só assim que você vai poder ser realmente respeitado de verdade pelas outras pessoas. Deixa aqui nos comentários como você lida com a sua autoestima e se você acha que ela precisa ser de alguma forma trabalhada em alguns desses pilares que eu falei aqui no vídeo. Também se inscreve no canal, deixa o seu like, é muito importante que você deixe o seu feedback, é através dele que eu trago aqui mais conteúdos para vocês. E toda semana sai um vídeo novo no canal, agora toda quarta-feira e sexta-feira também. Então a gente se vê de novo na sexta-feira. Tchau, tchau!